pesquisa mostrou que 5,2% só, ou seja, 1 de cada 20 alunos que concluem o ensino médio tem o desempenho esperado, o desempenho previsto em matemática. 1 de cada 20. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Saudade de você aqui na bancada. Bom dia, Edinho. Segundou. Vamos lá, Paulo. Educação é um assunto importante para o Brasil? Eu começo fazendo uma pergunta, né? Porque quando a gente tem essa estatística de que 1 a cada 20 tem desempenho esperado, aí a minha pergunta é, ensino médio, como é que eles são aprovados? Eu fico muito assustada com esse índice, afinal de contas, eu ouço muitas vezes algumas pessoas dizerem, mas a gente estuda aquilo que não vai usar na vida profissional, ou seja, encher linguiça. Mas eu penso que educação básica e ensino médio, na realidade, eu não preciso me preocupar se eu vou usar o que eu estou estudando na minha vida profissional. O ensino da matemática é fundamental, ainda assim que tenham algumas coisas que na prática nós não usaremos, mas não é sobre isso. É sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico, é sobre ter uma visão sistêmica quando você tem que resolver algum problema. E assim, em termos práticos, eu faço uma provocação aqui para o ouvinte, para o espectador. Se você, por exemplo, é dono de uma empresa e está recrutando um colaborador, e aí você recebe 2 currículos, e um deles mostra que aquele aluno, aliás, aquele candidato, enquanto aluno teve um desempenho bom em matemática, porque ele passou, de repente, num concurso, você o contrataria? Será que seria uma vantagem competitiva em relação ao concorrente? Então, para as pessoas que muitas vezes alegam que o ensino da matemática é extremamente cansativo e que isso pode gerar esse resultado, fica aí a dica. Eu contrataria e aconteceu isso comigo. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, a Gabriela, vou até mencionar o nome dela aqui, e ela foi campeã de matemática na escola. Enfim, Lara, mas em termos práticos, aonde você verifica isso no desempenho dela? Bom, eu não sei necessariamente mensurar, mas em linhas gerais, é uma menina que tem um raciocínio lógico, é uma menina que, de alguma forma, ela mostra competências técnicas que provavelmente elas são derivadas desse desempenho que ela teve numa disciplina que é matemática e tão fundamental aí para as nossas vidas. Então, eu lamento que esse índice seja tão baixo e a pergunta que fica é, o que nós vamos fazer para que esse número aumente? Quais são as políticas públicas que estão sendo voltadas para um índice tão baixo, a considerar que matemática e mesmo a língua portuguesa são tão fundamentais para que a gente possa, a partir dessas disciplinas básicas, nos especializar, inclusive, em outras competências que possam servir, aí sim, de fato, para a nossa formação profissional. Marcelo, esse dado é uma análise do Sistema de Avaliação de Educação Básica no Brasil de 2023, feito por uma instituição Todos pela Educação. Hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. 5,2% do desempenho esperado em matemática se referem aos alunos da rede pública no Brasil. Na rede privada isso melhora bastante, vai para 30,5%, uma desproporção que não tem nenhum sentido, né? Mas eu vou voltar um pouco aqui. A IEA, que seria uma sigla em inglês, mas seria a Associação Internacional de Avaliação aí de Educação, de Desempenho Educacional, em dezembro agora, 4 meses atrás, Paulo, eles divulgaram os resultados da prova do TIMSS, que é uma mensuração para comparar países na educação, né? E justamente, foi em dezembro agora, foi divulgado esse resultado e matemática está lá, ciências exatas estão lá. O Brasil, no 8º lugar, só ganhou do Marrocos. 58 países, o Brasil só ganhou do Marrocos no 8º ano. E no 4º ano melhorou um pouquinho, mas mesmo assim ele só ganha de 3 países. Né? Então, ganha do Marrocos, do Kuwait e da África do Sul. Perde do Irã e perde de muitos outros países, perde da Malásia. Então, isso foi agora em dezembro. E esse não foi um desempenho interno, foi um desempenho comparativo, mundial, o que é muito interessante também.
Mais uma vez, escola pública fica lá embaixo, escola privada melhora. Na verdade, anos da pandemia, houve um retrocesso, porque muitos alunos não têm acesso ao ensino à distância, né, por celular, ou por laptop, ou por tablet, como foi feito, e os níveis desceram em relação aos níveis de 2019, pré-pandemia. Todos esses índices pioraram. Dá para perceber também que o ensino no Fundamental 1 é melhor do que o ensino no Fundamental 2 e o ensino do Fundamental 2 é melhor do que o ensino médio. O ensino médio é uma responsabilidade dos estados, né? O ensino Fundamental 1 é do município e o Fundamental e o 2 às vezes é do estado, às vezes é do município, é compartilhado. No final do ensino fundamental 1, 43,5% dos alunos da rede pública têm desempenho adequado em matemática. Em linguagem um pouquinho melhor, ou aqueles 5,2% vão para mais de 30%. No final do ensino fundamental 2, 16,5%. E no final do ensino médio, os 5,2%. O país precisa de um programa de educação, um projeto de educação que seja de Estado e não de governo, porque nas campanhas eleitorais se fala muito em educação, na prática não houve esse investimento, não houve esse capricho. Eu lembro de um projeto bem feito do senador Cristóvão Buarque, que chegou a ser ministro da Educação do Lula no primeiro mandato e foi demitido por telefone e substituído por um político, né? É muito triste isso, né, Paulo? É como você diz, os resultados mostram que não é uma questão política, e sim institucional, de Estado. Agora, a gente também precisa considerar que a faixa etária do aluno no ensino médio, ela é outra, e é uma fase bem, digamos, cirúrgica, né? Onde esse aluno já é um adolescente, um pré-adolescente. Nós sabemos de todos os desdobramentos e consequências dessa fase, que é uma fase crítica, até por conta das questões hormonais, enfim. Por isso que penso eu que haveria uma necessidade de uma atenção especial em relação a esses números, a considerar que nós precisamos sim de pessoas qualificadas. Nós falamos tanto em crise de mão de obra em face da tecnologia, mas eu não vejo, e ouvindo esse final de semana o Samidana, que é um economista, falando sobre a questão da inteligência artificial e a substituição dos colaboradores pela inteligência, ele colocou uma coisa muito pertinente. Ele diz que o colaborador que será substituído é aquele que não sabe mexer com inteligência artificial, que a máquina especialmente não substitui talentos. Eu achei isso bastante pertinente. Se você é uma pessoa competente técnica e comportamentalmente falando, como o Marcelo disse, muito bem colocado, eu como sou da área de gestão, ouve-se muito sobre as questões comportamentais, sem dúvidas, porque afinal de contas, elas são as mais difíceis de serem, digamos, desenvolvidas, né? O técnico você compra, digamos, você faz uma escola, uma boa escola, e você tecnicamente está preparado, mas elas não são excludentes. Não adianta você ter uma pessoa comportamentalmente bem aceita, se tecnicamente ela é muito falha. Então existe aí uma curva de aprendizado a ser, digamos, desenvolvida. Mas só voltando aqui no raciocínio do Samidana, ele fala justamente isso: o talento, a inteligência artificial, ela não vai substituir. Ela substitui aquilo que é um dado, é um fato. Por exemplo, imagine você, Paulo, que você vá trazer para cá, para os ouvintes, espectadores, um dado, uma notícia fatídica que, na realidade, qualquer inteligência faria. Agora, a sua análise, diante da sua formação, dos seus milhões de anos de vida, isso a inteligência artificial não vai. Você é insubstituível, Paulinho Chip. Milhões com exagero, né? Nessa encarnação, que você acha disso, Marcelo? São 10.015 só, né? Agora, contando todas as encarnações, provavelmente são milhões de anos mesmo, né? E aí, finalizando aqui o meu raciocínio, é onde você desenvolve essas competências através da educação.